perceberam que tem um reforço aí. Espero que esse reforço seja permanente, esteja reforçando permanentemente. E que seja incentivo para os que estão sentadinhos aí, podem se levantar e podem vir para cá. Aqui o ambiente é democrático, é para todos, né? E é uma bênção quando a gente vê todos participando. Muito bem, muito boa noite a quem eu não cumprimentei. Boa noite a você que nos acompanha pela mídia. Que prazer poder estar em sua casa com você para juntos cultuarmos a Deus. Nossa oração é que Deus nos abençoe aqui nesta noite e que abençoe a você que nos acompanha também aí um pouco mais distante, não é? Muito bem, vamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por podermos estar aqui nesta noite. É uma honra podermos estar aqui. Eu me sinto honrado em poder estar aqui. E você também certamente se sente honrado em poder estar na casa de Deus, não é? Porque a gente crê no que diz a palavra. O que diz lá? Alegrei-me. Vamos aonde? Amém. Glória a Deus por isso, não é? Então nós vamos orar. Edson, já se posta aqui na frente e já ora também, meu amigo. Já ora. Vamos orar ao Senhor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Agradecemos-te porque temos a certeza e a alegria da salvação em Jesus Cristo. Peço-te, Senhor, que tu fortaleça esse sentimento em nós e nos ajude a permanecermos sempre firmes e fiéis a ti em Jesus Cristo. Agradeço-te por cada bênção, Senhor, pela bênção que tu nos concedes, estamos em tua casa para prestar-te culto. Nos encha do teu Santo Espírito, Senhor, para que teu servo à frente fale somente dirigido e orientado por ti. Amém. E assim também nós, ouvindo, Senhor, sejamos dirigidos e orientados por ti, para que entendamos a tua mensagem e a coloquemos em prática em nossas vidas desde agora. Peço-te que tu desperte a tua igreja e nos ajude, Senhor, a levarmos o teu evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, é que eu a ti desde já agradecido. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar alegremente o hino de número 385 do cantor cristão. 385. Vamos cantar com bastante alegria. 385. Está funcionando aí? Aqui está funcionando aqui? Tá? É que o meu lá, no meu não, é em tese, né? Está apagado. Então, para mim está apagado aqui também. Vamos louvar. Ao Senhor de número santo.
ama Jesus? Quanto nos ama Jesus? Vamos lá? 118, 168. 168 HCC. Você que está em casa aí, é 168 HCC. Vamos lá. Lembrando que estamos no mês de setembro. Mês de setembro é mês de missões nacionais. Se você não vem à escola dominical e quiser contribuir para missões nacionais, pode falar aí com o Elton aí, que faz parte da diretoria, né? Da MD, tem o Elton, tem o Edson, que fazem parte também, ok? Muito bem, vamos lá. Tem gente até me fazendo vontade aqui, viu? Muito bem, fica aqui do meu lado, meu amiguinho.
Isso. Olha quanta. Daqui a pouco eu estou lá embaixo. Ó, que bom, que bom. Ah, hoje vai sair legal, né? Hoje nós vamos cantar legal, não vamos, Alice? Não vamos, Júlia? Não vamos? Então vamos lá, vamos. Qual que é? Qual que é que a gente vai cantar agora? O que é? Gênesis, Êxodo. Vamos lá. Lucas, vamos lá, Gênesis, Êxodo, Lucas. De cor, hein? Vocês também, de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros do Velho Testamento, aqui estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Enéas, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui são. É fácil de entender, tão claro como a luz. Vamos lá? Depois, leia a Bíblia, faça oração. Estou avisando esse padre, se tiver já vai achando, né? Vamos lá? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Crianças sem demora, Senhor, a salvação. Nós vamos fazer o seguinte agora. Pode pôr outra vez aí. Nós vamos fazer o seguinte. Ninguém vai cantar, só as crianças. Vamos. Vocês aceitam o desafio? Sim. Bem bonito, tá bom? Sim ou não? Sim. Nossa, como são corajosos. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Não sei se o Lucas vai acertar, mas... É fácil. Em meu lugar pra mim salvar, Jesus morreu na cruz. É de todo criança sem dar a salvação. Vamos cantar, Rafael. Vamos cantar, pessoal. Vamos lá. Agora forte. É fácil entender. Tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Muito. Isso não, pessoal. Leia. Você é uma igreja pentecostal lá, o pessoal faz isso. Não, que é artista. Vamos lá, leia a Bíblia e faça a oração. Vamos lá, Lucas. Não. Volta. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser
bem, podem subir, tá, pessoal? Deus abençoe vocês. É muito bom cantar com as crianças, irmão. Para com isso. Cantar com as crianças. Vamos dar base para elas, não é? No futuro. Muito bem. Agora nós vamos ler o texto da palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 24. O texto vai ser um pouco extenso. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Os irmãos podem ler responsivamente, não é? Para ter essa participação com vocês. É muito bom a gente ter essa dinâmica, não é? De participativa, não é? 24, de 13 até o 35. Vamos lá? De forma responsiva. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é verdadeira para nós. Nós cremos nela, Pai, com toda a nossa fraqueza, mas nós cremos nela. Fica conosco, Pai, nos abençoe nesta noite, pela tua palavra e não pela minha palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar-se, meus irmãos. Eu não sei como é que é a tua vida, mas às vezes, diante dos problemas que nós enfrentamos na vida, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, nas nossas crises, nós precisamos de amigos, não é? Nós precisamos de amigos. E via de regra, às vezes acertamos, às vezes nós não acertamos. E há amigos que acabam nos traindo a nossa confiança. E nós acabamos de ver aqui uma situação de dois homens que estavam em crise. A nós ver, parece que não sabiam muito bem o que estavam fazendo e resolveram ir para um determinado lugar, para Emaús, e estavam meio traumatizados com o que aconteceu. Irmão, não é para menos. Você ou presenciando, ou sabendo, ou acompanhando um assassinato 3 dias antes. Eles acompanharam um assassinato 3 dias antes. Irmãos, eu tenho uma natureza que eu não aguento ver uma pessoa desmaiada. Agora vocês imaginam saber do assassinato ou acompanhar um assassinato. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em residência e com a televisão ligada, e nos piores programas. Aqueles programas que só fala de assassinato, de desgraça que aconteceu, mostra lá o cadáver. Deus me livre, eu não aguento isso. Eu tenho grandes dificuldades com esse tipo de coisa. E eles estavam traumatizados, eles haviam acompanhado um assassinato cruel, um dos, não é? E o mais cruel foi o de Cristo, que foi o assassinato de um santo. E eles estavam procurando se apoiar um ao outro. Nesse ponto, eles estavam corretos. Eles estavam procurando se apoiar um ao outro. E na nossa vida, nas nossas crises, nós devemos selecionar, procurar selecionar com bastante critério em quem confiar, com quem conversar e o que conversar, e escolher realmente a quem nós vamos recostar, no ombro de quem nós vamos recostar a nossa cabeça. Porque o ser humano é o ser humano, não é? Então nós vemos aqui esses homens em crise. E nós vivemos em um mundo desumano, não é? Desumano. Nós desconfiamos de tudo, nós desconfiamos de todos. Nós carregamos às vezes cargas de nossas dificuldades sozinhos. E muitas vezes, e algumas vezes, não podemos compartilhar com alguém. Mas como é bom quando nos sentimos bem ao percebermos alguém em quem podemos confiar e que sinceramente se interessa por nós. E como já dissemos, esses discípulos estavam desorientados. Vai lá saber para onde eles estavam indo. Será que eles sabiam, tinham consciência para onde eles estavam indo? Mas louvado seja Deus, porque nesta caminhada, um amigo verdadeiro se aproximou deles
Um amigo verdadeiro ouviu a história deles. Um amigo verdadeiro repreendeu eles. A pessoa chama, seus incrédulos, vocês não conseguem compreender. Jesus falou isso para eles, não é? Mas quando ele entrou, ele partiu o pão, não é? Eles puderam reconhecer quem era. Eu diria, meus irmãos, a melhor companhia que nós podemos encontrar em nossa caminhada aqui na terra é a companhia de Jesus. E ela, como disse no domingo passado, sem querer ser cansativo, porque eu bato muito nessa mesma tecla, ela é real. A melhor companhia para você caminhar junto aqui nesta terra é a companhia de Jesus. Eu reafirmo que devemos convidá-lo para estar conosco em todos os dias e em todos os momentos. E eu pergunto, quando você sai de casa para trabalhar, você convida Jesus para ir com você? Você abre o seu coração e diz assim, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo, me acompanhe em meu serviço. Eu me recordo, quando eu trabalhava na contabilidade, eu trabalhei muitos anos em contabilidade, e existe uma operação que nós fazemos, principalmente quem faz análise de contas contábeis, existe um procedimento que chama-se reconciliação ou conciliação contábil. E a pior conciliação contábil é a conciliação de banco. Você faz um pagamento, às vezes tem um pagamento de alguns milhões, e aquele pagamento ele é dividido em várias, no meu tempo chamava duplicatas, não é? Hoje é boleto. E você tinha que fazer a composição dos boletos que somavam aquele valor. Isso vai para o céu. Então, irmãos, eu às vezes não conseguia conciliar o valor. Somava tudo aqueles boletos, não batia com o principal, o valor principal. Somava e diferença. E eu ia para casa sonhando com a diferença. E eu orava a Deus. Irmãos, quantas vezes isso aconteceu, eu orando a Deus, pedindo a Deus que me revelasse onde estava aquela diferença, que eu precisava achar aquilo. Era minha responsabilidade conciliar a conta. Tinha banco que eu levava 15 dias para fazer a conciliação do banco, o movimento mensal do banco. Porque tem empresa que concentra a maioria de suas operações em um banco só. Eu trabalhava numa empresa que tinha 29 contas bancárias, mas a gente conciliava 29 contas bancárias. Né? E quantas vezes eu chegava no outro dia, eu chegava a sonhar onde estava a diferença. Eu falava, mas a prática leva isso. Pode ser. Mas chegava no outro dia, batia em 5. Chegava no outro dia, fechava com o valor principal. E assim ia. E assim ia. Eu sempre adotei o costume de convidar Jesus. Convidar Jesus para trabalhar comigo. Fica mais fácil, irmãos. Convida Jesus para trabalhar com você. Convida Jesus para caminhar com você. Convida Jesus para consolar o seu coração nas dificuldades da vida. Ele é o companheiro ideal. Sem, contudo, você está desabonando os nossos companheiros humanos, não é? Ele é humano também, porque ele é Deus, se tornou homem, mas ele é o companheiro que está conosco em todos os momentos. Você convida Jesus para te acompanhar diariamente? Nesse caso aqui, esse pessoal aqui, esses discípulos estavam meio desesperados, mas Jesus se aproximou deles e eles o receberam bem. Eles o receberam bem. E que alegria quando eles puderam perceber que a companhia era a companhia divina do Senhor Jesus. Que bom quando nós percebemos que Jesus está caminhando conosco. Vou contar para vocês uma história. História de um pastor, contou há pouco tempo atrás. Eu e a Marta fica comentando, fica lá. Já viu? Quando o casal começa assim,
os dois sentados na cabeceira. Fica conversando com o outro até tarde, está ficando velho. O casal jovem, não, vamos comer pizza, vamos sentar pra cama, aquela farra, molecada, né? Os velhinhos sentam na cabeceira da cama e ficam lá conversando, né? Nós estávamos conversando sobre a experiência que ouvimos de um pastor, e esse pastor, de manhã, a esposa dele falou assim para ele: se você for pregar hoje fora, quando você voltar não vai me encontrar mais. Eu vou me separar de você, você está entendendo? Eu não aguento mais ficar sozinho em casa. Eu falei, irmãos, é minha esposa, eu amo ela, eu amo a igreja, eu tenho um compromisso para pregar fora hoje, pregar fora, não outra igreja. Aí ele falou, já sei. Foi lá, comprou 3 pares de sapato para ela, saiu, foi numa boutique lá, comprou 3 pares de sapato para ela, deu mais presente, né? Acho que deu mais presente para ela lá, e ela ficou contente, né? E aí, quando deu o horário dele sair, ele ficou lá. Ela falou, tu não vai sair não? Tu não vai pregar não? Ele falou, mas se eu for pregar, quando eu voltar, você vai estar aqui. Ela falou, homem, para onde eu vou? Homem, para onde eu vou? Vai lá para a tua igreja, vai pregar, depois você volta, eu vou estar aqui com você. Pode ir sossegado, né? Quando Jesus dirige a vida da gente, ele vai acertando as coisas. Ele vai acertando as coisas. Então, é muito importante que você pense nisto. Jesus está na direção do meu barco. Eu sinto que Ele está na direção do meu barco. Porque se Ele estiver, você vai ser conduzido pelo caminho certo. Ainda que aconteça essas coisas, não é? Na sua vida. Ainda que aconteça esse tipo de coisa, Ele vai cuidar da sua vida. Então, irmãos, olha, quando nós olhamos para o texto da palavra, nós vemos que esses discípulos, sem a companhia de Jesus, eles estavam se desviando do caminho. Versículos 13 e 14. E naquele momento que eles estavam se desviando do caminho, estavam desesperados, porque o desespero vem. Nós somos humanos, o desespero vem. E às vezes a gente se desvia do caminho. Mas sem essa presença, eles estavam se desviando do caminho. Teríamos outros textos para ler. Mas vamos lá. Sem a presença de Jesus, eles estavam se distanciando do convívio com os irmãos. Ok? Quando nós começamos a entrar em desespero, devido às dificuldades da vida, a gente começa a se distanciar, a gente começa a se isolar. De um grupo de 12, estavam 2. E isso a gente pode ver ainda no versículo 13 e 14. Sem a presença, sem a companhia de Jesus, era uma linguagem derrotada. Vocês não viram o que aconteceu em Jerusalém? Vocês não sabem do que está acontecendo? Nós seguimos ao Jesus e ele morreu. Ele foi morto há 3 dias atrás. Vocês não sabem o que está acontecendo? Então a nossa linguagem é uma linguagem de derrota. Mas ainda sem a presença de Jesus, eles tinham uma linguagem negativista. A gente vê versículos de 21 a 24. E nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, a gente não está acreditando muito, não é? Dentre nós, nos maravilharam, não é? As quais de madrugada foram ao sepulcro, e não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. E alguns dos que estavam conosco no sepulcro, acharam que é verdade o que elas estavam dizendo. Linguagem negativista. A gente acha que nada vai dar certo na vida,
A gente olha para trás e fala, a minha vida foi uma vida que não deu certo. Quem falou que não deu certo? Quem falou que não deu certo? A tua vida é uma vida muito importante. A tua vida é importante para Deus. A tua vida é importante para a tua família. A tua família está olhando a tua reação, está olhando a tua fé. A tua vida é importante para o ciclo da igreja, dos irmãos em Cristo. A tua vida é importante para os seus amigos. E às vezes eles fazem uma leitura muito melhor que a nossa. E a gente continua com aquela linguagem. Céus, na minha vida nada dá certo, nada deu certo. Como nada dá certo, como nada deu certo? Você está vivo até este momento, não é? Você pode invocar o nome do Senhor Jesus, não é? Você pode invocar o nome do Senhor Jesus. Então, sem a consciência dessa presença de Jesus, eles tinham essa linguagem negativista. Mas o texto diz que quando eles perceberam que Jesus estava com eles, seus sentimentos mudaram. E a gente vai lá para o versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. O que às vezes nós precisamos é de que Jesus nos abra os olhos. Porque muitas vezes nós estamos cegos quanto a essa realidade da presença de Jesus e da direção de Jesus para as nossas vidas. Mas a partir do momento que eles tiveram os seus olhos abertos, aí pronto, aí já não queriam mais se separar dele. A partir do momento que tiveram os seus olhos abertos, já não continuaram naquela caminhada por aquele caminho errado. Eles voltaram para o caminho certo. Não queriam mais se separar dele. E disseram: fica conosco. Foi a oração dos discípulos: Senhor, não vá embora, fique conosco. Essa deve ser a nossa oração. Fica comigo, Senhor Jesus. Fica comigo, porque eu sou fraco. A igreja deve orar: fica conosco, porque nós somos fracos. Fica conosco, porque eu me desvio com facilidade. Fica conosco, porque nós nos desviamos com facilidade do caminho. Fica comigo, Senhor, porque eu sou infiel. Fica conosco, Senhor Jesus, porque nós somos infiéis. Deve ser a nossa oração constante. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco. Então, você deve convidar. Os discípulos convidaram. Quando eles perceberam quem era que estava ali, eles convidaram o Senhor para estar com eles. Não queriam mais se separar dele. Por que caminhos você está andando? É uma pergunta. Você pode responder ou não responder. Você está caminhando. Uma coisa eu sei: nós estamos caminhando. Então é muito importante que nós respondamos para onde nós estamos caminhando. É muito importante que nós saibamos em que caminho que nós estamos. Porque isso faz a diferença. Eles não sabiam para onde eles estavam indo, mas eles estavam se distanciando de Jerusalém. Eles estavam se distanciando dos irmãos em Cristo. Eles estavam se distanciando da própria igreja. Mas quando perceberam, não queria se separar dele. Os olhos deles foram abertos. Irmãos, como precisamos ter os nossos olhos abertos para vermos o quão pecadores nós somos, ou quanto o pecado pode fazer-nos mal. Meus irmãos, como precisamos de ter os olhos abertos para ver o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto ainda Ele quer nos abençoar. Irmãos, precisamos ter os olhos abertos para perceber que a companhia de Jesus
abre os nossos olhos. E devemos orar. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos. Deve ser a nossa oração. E há um texto lá em Mateus 26:41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas uma outra coisa que aconteceu com eles, quando Jesus se aproximou deles, a companhia de Jesus aqueceu os corações deles. Nas horas de lutas, precisamos da companhia de Jesus. Nos invernos da vida, precisamos da companhia de Jesus para aquecer os nossos corações. Vou repetir o que está escrito aqui, esse aqui eu li, está aqui. Nas horas de lutas, precisamos da companhia de Jesus. Nos invernos da vida, precisamos da companhia de Jesus para aquecer os nossos corações. Ouvi uma frase hoje, a pessoa que citou essa frase disse que tinha ouvido também, e ele falou assim: eu pensei que só na minha família tinha probleminhas, quer ela ou com o outro, quer ela, um de mal com o outro, um brigado com o outro, um problema com o outro. Diz assim: os pequenos problemas da nossa família nos separam, mas os grandes problemas nos unem. Os grandes problemas nos unem. Porque quando alguém fica doente e com uma doença grave, o que acontece? Todo mundo corre para a igreja, todo mundo quer orar, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer ajudar. E às vezes é disso que nós precisamos. Diante dos grandes problemas que temos na vida, nós precisamos nos unir com nossas famílias. Diante dos grandes problemas da igreja, nós precisamos nos unir como igreja. Nós precisamos deixar as querelas de lado. Nós precisamos nos unir e clamar diante do Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas uma coisa eu sei, e eu tenho certeza: Jesus está presente, Jesus quer dirigir, Jesus quer ajudar. Deixa Jesus ajudar. Deixa Jesus ajudar. Eles podiam falar assim: essa companhia aqui é chata, deixa ele embora, vamos entrar nós dois aqui, vamos fazer o lanche. Aliás, o lanche é pequeno demais, não é? Vamos ficar só para nós dois, não é? Não, vamos entrar, Senhor. Vamos entrar. Convidaram para entrar. E quando convidaram para entrar, eles perceberam o tamanho da companhia. Eles perceberam que era o próprio Deus, o próprio Jesus que entrou com eles para passar, supostamente passar aquela noite. Mas imediatamente, quando Cristo foi reconhecido, Cristo continuou a sua jornada. Eu faço essa pergunta, não afrontando, eu não tenho essa intenção, irmãos. Como está o seu coração com Deus? Como está o seu coração diante dos desafios da vida? Procure aquecer o seu coração, convidando Jesus para entrar, convidando Jesus para participar, convidando Jesus para dirigir, convidando Jesus para direcionar a sua vida. Convide o Senhor. O coração destes homens se aqueceram quando Jesus entrou com eles dentro daquela casa, quando eles decidiram partir o pão. Partir o pão é comunhão plena, o momento máximo do oriental. É o momento do partir do pão. Naquele momento do partir do pão, eles falaram: é o Senhor. É o Senhor. Vamos ver o que mais aconteceu com a companhia de Jesus. A companhia de Jesus fez os discípulos voltarem para o caminho certo. A presença de Jesus na nossa vida acerta a nossa vida. A presença de Jesus na nossa vida acerta o nosso caminho. Um dia, a presença desse Jesus acertou o caminho da minha vida. Um dia, a presença de Jesus direcionou a sua vida também. Mas
no decorrer da vida, às vezes nós vamos pegando alguns caminhos estranhos. E nós precisamos nos reencontrar com o Senhor. Eles recobraram o ânimo. Às vezes estamos desanimados. Eles estavam desanimados, estavam pessimistas. Eles já não acreditavam mais em mais nada. Nós estamos decepcionados. Nós estamos decepcionados. Falou lá com a companhia de Jesus, falou com Jesus do lado dele. Nós estamos decepcionados. Nós colocamos toda a nossa esperança nele e ele morreu. Desanimados. Faz isso não, irmão. Desanima não. Estamos assistindo aí, desanima não. Levanta. Levanta, convida Jesus para entrar na tua vida. Convida Jesus para dirigir o teu caminho. Abandone esse caminho errado e volte para Jesus. Recobraram o ânimo. Voltaram para onde? Jerusalém. Símbolo da presença de Deus, símbolo do culto, lugar onde a igreja nasceu. Voltaram para o lugar onde eles deveriam estar. Tem tanto crente no lugar onde não deve estar nesse momento. Uma vez eu saí daqui na hora do culto. De vez em quando eu faço um negócio maluco, meu irmão. Na hora de um programa aqui da igreja, eu saí. Falei, eu vou entrar nesse mercado. Olhei lá na banca de fruta. Vi um membro daqui e falei, o que você não está fazendo aqui no mercado, senhora? Eu tinha que estar lá na igreja. Estava na igreja. Irmãos, se me chamar para ir no shopping agora, eu não tenho coragem não, porque pode ser que eu encontre alguém lá, hein? Não é? Só voltar para o caminho, irmãos. Eu sou daquele tempo que o lugar de crente é na igreja. Eu sou daquele tempo e que domingo é o dia do Senhor. Domingo ainda é o dia do Senhor. Eu vou no mercado no domingo, mas eu vou assim meio contrariado. Porque eu ainda acho que o mercado não devia abrir no domingo. Os crentes que tem lá tinham que ter liberdade para ir para a igreja, para cultuar o Senhor. Não é? Então, irmãos, voltaram para o lugar que tinha que voltar. O nosso lugar é aqui. Tem até uma música, né? Uma música mundana, né? Eu voltei, não é? Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar para o nosso lugar. Nosso lugar é aqui. Né? Aqui é a nossa Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Eles anunciaram a nova. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Voltaram para Jerusalém com uma boa notícia. Eles não voltaram para Jerusalém assim, dizendo assim, olha, nós voltamos, mas na nossa vida só dá azar. Na nossa vida não dá nada certo. Eles tinham família, tinham esposa, tinham filho, tinham problema, tinha tudo. Mas eles voltaram com uma boa notícia. Jesus está vivo. Jesus não nos abandonou. Jesus vai cuidar da nossa vida. Jesus vai nos sustentar. E nós vamos superar. Eles contaram a experiência que tiveram com o Senhor. Contaram. O crente não consegue ficar quieto. O bicho que não sabe guardar segredo é crente. Jesus curava os camaradas lá, falava assim, não conta para ninguém, não é para falar, conta. E a fofoca comia solta. E todo mundo ficava sabendo que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus curou o leproso. Jesus falava, não conta para ninguém. Daqui a pouco todo mundo atrás de Jesus, não é? Porque ficaram sabendo que ele havia curado. Contaram a experiência que tiveram com o Senhor. Meus irmãos, a companhia de Jesus nos faz voltar para o caminho certo. Meu irmão, por que caminho você está andando? Qual o caminho que você está andando? Você tem alimentado esse coraçãozinho aí do quê? Das coisas de Deus? O que é que tem enchido o seu coração? Tem um hineto que nós cantamos muito na juventude, eu vou usar outra palavra, porque a palavra que usávamos, infelizmente, ela caiu, ela pegou um sentido sujo, mas dizia assim, a alegria do Senhor é que me faz cantar.
E ia repetindo, a alegria do Senhor é que me faz cantar, a alegria do Senhor é que me faz cantar. E no final dizia, e essa alegria nunca pode me faltar. E ia pegar, o camarada pegava um violãozinho lá, não tinha uns instrumentos sofisticados que nem está tendo aqui agora não. Era um violãozinho, a gente lá, a alegria do Senhor é que me faz cantar, e a gente saía cantando e cantava depois do culto, e essa alegria nunca pode me faltar. Vou concluir, meus irmãos. Aprendemos que precisamos da companhia de Jesus a cada dia perto de nós. Convidemos Jesus para fazer parte da nossa vida. Que a companhia de Jesus seja uma rotina, que a gente adquira esse hábito de agradecer, Senhor, obrigado porque estás comigo. Naquele momento difícil lá, no teu afazer do dia a dia, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está comigo. Naquela dificuldade lá, você pode dizer, Senhor, eu te agradeço porque eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Que aprendamos a convidar a Jesus para estar conosco. Que façamos essa oração. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Fica comigo do acordar ao deitar. Que a presença de Jesus possa manter os nossos olhos abertos quanto aos perigos que cercam as nossas vidas. Que a companhia de Jesus abra os nossos olhos. Eles abriram os olhos e não continuaram se afastando. Eles abriram os olhos e voltaram para o lugar que eles tinham que estar. Que a presença de Jesus possa aquecer nossos corações e ajudar-nos a passar pelas dificuldades e desafios da vida. E você, que nos visita nesta noite, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, você também pode fazer a oração semelhante à dos discípulos. Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu sei que eu estou indo para o caminho errado, mas eu convido o Senhor para entrar em meu coração, transformar a minha vida, fazer da minha vida uma nova vida. Entre em meu coração, perdoa os meus pecados, lave com teu sangue os meus pecados. Sei que o Senhor está vivo, sei que o Senhor morreu por mim, pecador, e eu te recebo em meu coração. Faça essa oração também. Entre em meu coração, entre em minha vida. Que assim seja com todos nós, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar nesse instante o hino número 370 do cantor cristão. 370 do cantor cristão. Temos aqui duas irmãs que nos visitam. Maria Clara, quem é a Maria Clara? Maria Clara, obrigado, viu, irmã? Muito bem-vinda. E a Cida, obrigado, Cida. Receba o nosso abraço aí, o nosso carinho, viu? Deus abençoe vocês, viu? Muito bem-vindos. Vamos cantar? Vamos colocar em pé e vamos cantar 370 do cantor cristão. Força
gostaria que você, nesse momento, pensasse nos seus desafios, mas também pensasse no poder de Jesus. Ele venceu a morte, não é? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então vamos confiar no Senhor, vamos renovar as nossas forças e vamos viver um dia por vez, confiando no Senhor, porque Ele vive e posso crer no momento. Ele está vivo e Ele está ativo em nossas vidas e em nossos corações. Que Ele nos ajude em nossa tão fraca fé, em nossa tão pouca fé. Vamos, enquanto é executado o hino, nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil. Irmãos, o Brasil precisa muito das nossas orações. Vamos orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes porque a alegria do Senhor nos faz cantar, a alegria do Senhor nos faz louvar, a alegria do Senhor nos faz a viver um dia por vez, e a alegria do Senhor renova a nossa esperança. Sabemos que estás vivo, que estás ressuscitado, sabemos que a nossa vida é importante para o Senhor. E vamos muito mais além, porque sabemos que nós somos do Senhor. E o Senhor cuida de cada um de nós. Nada passa despercebido perante o Senhor. Nesse instante, Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada irmão aqui nas tuas mãos. Senhor, aos corações abatidos, dê alegria. Aos corações sem esperança, dê a esperança. Aos corações gratos pelas bênçãos, nos juntamos a eles para agradecer as bênçãos. Aos enfermos, dê a saúde. Aos desempregados, dê um emprego. Aqueles que não conseguem mais ver a saída, que o Senhor escancare uma porta de saída. Porque é o Senhor quem abre as portas para as nossas vidas. Traga um avivamento para a nossa igreja. Traga um avivamento para o seu povo, Senhor. Que possamos nos preocupar mais com as coisas eternas. Que possamos nos preocupar mais com as coisas do Senhor. Que possamos colocar o teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. E que possamos com alegria cantar. Que a alegria do Senhor nos faz continuar a caminhar. Amém. Louvado seja o teu nome, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os pecados da tua igreja. Perdoa os pecados do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa pátria, Senhor. Amém. Tenha misericórdia do povo brasileiro. Pedimos-te tudo isto humildemente. E perdão para os nossos pecados também. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos continuar cantando. Vamos cantar os inéditos nesse instante. Enquanto os irmãos se preparam aqui, o Manuel tem um aviso para os irmãos. Vamos lá, Manuel. Os irmãos podem ir se arrumando aqui na frente. Boa noite, irmãos. Boa noite. A partir do próximo domingo, a comissão de indicação estará dando início aos seus trabalhos. Então, eu peço a você que ore a Deus
nós teremos vaga nos vários ministérios da igreja, no ministério infantil, na escola dominical, em todos os ministérios da igreja, no ministério da música. Ore ao Senhor e peça a Ele que dê a você sabedoria para você descobrir qual é a sua vocação, qual o talento que Deus te deu, e se coloque à disposição para o serviço do Senhor. É muito bom que nós nos apresentemos a Deus como obreiros aprovados, como pessoas que têm um chamado, que têm uma vocação, e você não pode enterrar o seu talento. Então, olha a Deus, nós vamos disponibilizar nos próximos domingos a ficha, tanto a ficha física como a ficha no Google, para que você preencha e se candidate a um cargo para os ministérios da igreja. Deus abençoe os irmãos, boa semana. Irmãos, boa noite. Querem ficar de pé? Sou.
Antigamente eu estava cantando um hino aqui. Eu vi um cara fazendo assim com o pé do meu lado. Tinha vontade de ir lá e esganar o cara. Agora quem bate o pé sou eu. Daqui a pouco estou batendo palma. Muito bem, irmão. Vamos ouvir o pós-lúdio. E que Deus nos abençoe, mais uma excelente semana. Convide Jesus para entrar na sua vida, para dirigir a sua vida, para te dar alegria. A verdadeira alegria só Jesus pode dar. Vamos lá, Lucas.